e falo isso com muito orgulho, durante o período que eu fui presidente da República, pode ter diplomata que não goste que eu falo isso, mas eu conheci muita gente de outros países, muitos ministros de outros países, muitos chanceleres de outros países, e posso dizer para vocês que no tempo que eu governava esse país, o Celso era o melhor chanceler em atividade no mundo, porque não tinha ninguém com a competência de articular política como ele articulava. E eu falo isso com muito orgulho, porque o Celso não tinha hora, o Celso não tinha noite, não tinha dia, o Celso não tinha chuva, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha dificuldade, ele iria em qualquer lugar que fosse ir. Ele foi até na faixa de Gaza, para tentar trazer gente que estava lá querendo vir para o Brasil, para poder evitar que fossem massacrados, ele esteve lá. Ele foi em todos os lugares para a gente fazer aquela reunião com o Irã. O Celso foi 2 vezes antes de eu ir, de forma sigilosa, ninguém sabia que ele foi, mas ele foi, porque era preciso articular as reuniões. E foi essa política ativa que nós tivemos que permitiu que a gente conquistasse o direito de eleger o diretor-geral da FAO, que foi eleito o companheiro Graziano, que foi, sabe, uma coisa extraordinária. Foi essa política ativa que permitiu que a gente elegesse o diretor da Organização Mundial de Comércio. Foi essa política ativa que fez com que a gente trouxesse para o Brasil as Olimpíadas. Hoje é fácil falar, o Lula trouxe as Olimpíadas, o Lula poderia ter acabado com a fome. O que tem uma coisa a ver com a outra? Sem Olimpíada ou com Olimpíada, o povo quer comer. O dado concreto é que nós disputamos nada menos do que com o companheiro Obama, que foi lá em nome de Chicago, sabe, tentar levar a Olimpíada para os Estados Unidos. Foi lá fazer discurso. Foi com companheiros do Japão. O primeiro-ministro do Japão queria levar as Olimpíadas para Tóquio. Foi lá também fazer discurso. O primeiro-ministro, o presidente da Espanha, foi lá fazer discurso. E ainda o presidente da Espanha tinha lá um cara do COI, que era o cara mais velho. Acho que ele chegou para o COI antes do COI existir, mas ele já era do COI. Então ninguém acreditava que a gente fosse ganhar. Ninguém acreditava, o Obama chegou. Quando o Obama chegou, o Alckmin, olha, a televisão dinamarquesa, ela transmitiu, sabe, o avião ainda a uns 4.000 metros de altura, transmitiu quando ele pousou, transmitiu quando ele deu a curva, transmitiu quando ele parou e transmitiu o Obama descendo. No meu caso, eles não transmitiram nem quando eu desci. Então eu ficava pensando, que chance a gente vai ter de ganhar do Obama? Que chance? Que chance a gente vai ter de ganhar do Japão, Tóquio? Eu lembro que nós fomos conversar com as delegações. Não sei se o Celso lembra, um italiano que chegou lá. Um cara chamava Cinquenta, era de uma delegação. A Itália tinha 5 delegados. Rapaz, o cara chegou, a primeira coisa, eu nem disse para ele o que eu queria falar com ele. Ele falou, o Brasil não vai ganhar, porque o Brasil tem favela, porque o Brasil tem muito pobre, porque o Brasil tem muita violência. Eu fiquei muito puto. Eu falei pro cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Só tem uma delegação aqui que tem obrigação de votar no Brasil. Porque vocês não conseguiram participar da disputa, vocês não vão levar a Olimpíada para Roma. Se vocês quiserem que algum italiano assista às Olimpíadas, trate de votar no Brasil, porque lá tem 30 milhões de italianos, seu puto, a gente não vai dever favor, você é que tem que dever. Você é que tem obrigação de votar na gente. Não sei se ele votou, mas quando nós ganhamos, ele foi o primeiro a me abraçar. Então, veja, essa política ativa que o Celso tão bem fala, é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Em política não existe espaço livre. Você é que nem ônibus lotado. Você levantou a perna, você não passa mais no lugar, alguém ocupou. A política interna é isso. Sabe, a política de exportação é isso, todo mundo quer exportar mais do que importar, todo mundo quer ganhar mais. Dura até a política que a gente tinha, de tentar mostrar para as pessoas que a gente queria uma política de 2 mãos, em que todo mundo ganhasse.
Dizer que o Brasil não queria ter hegemonia, o Brasil queria ter parceria, de que o Brasil não queria ser maior do que ninguém, o Brasil queria ser igual. Porque é muito difícil ser humilde quando você está por cima da carne seca. E eu tenho consciência, não sou inocente político, que jamais, em algum momento da história do Brasil, o Brasil conquistou a respeitabilidade e a admiração que conquistou no nosso governo. E não convidou porque a gente agradava só as pessoas puxando o saco. É porque a gente era muito verdadeiro. Eu conto sempre essa história. Dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da República, nós tínhamos dado uma demonstração da nossa política para a América do Sul. Os primeiros países que eu visitei foi a Argentina e o Chile. Depois eu fui aos Estados Unidos, porque o Obama nos convidou. O Obama nos convidou para um samba, ele mora no Brasil. O Obama nos convidou. O Obama nos convidou. O Obama não, o Bush. Aí eu chego lá, o Bush estava metido naquela coisa da guerra do Iraque, ele só falava daquilo. Ele estava vermelho, que nesse casaco teu, Gleice, vermelho, ele só falava porque é preciso derrotar o terrorismo, é preciso acabar com o terrorismo, é preciso acabar... Mas não falava o nome do Osama Bin Laden nenhuma vez, só falava do Saddam Hussein. É preciso acabar com o terrorismo, é preciso acabar... Eu preciso do Brasil. Eu preciso do Brasil para a gente poder acabar com esse terrorismo. Sabe, a gente vai ter que invadir o Iraque. Ainda falou que se a gente invadisse o Iraque e ganhasse, as empresas brasileiras iriam participar da reconstrução do Iraque. Aí eu falei, cara, amigo Bush, não com esse palavreado americano que eu estou agora. Era mais chuca, era mais português. Eu falei, ô Bush, deixa eu dizer uma coisa para você, meu cara. O Brasil fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eu nunca vi o Saddam Hussein na vida. Ele nunca fez nada contra mim. Por que eu vou brigar com ele, cara? A minha guerra é lá no Brasil contra a fome. E essa guerra nós vamos vencer. Eu quero dizer para vocês que teve um momento muito emocionante. Essa nossa visita ao Irã é uma coisa que me deixou muito amargurado, porque nós conseguimos fazer no Irã o que os Estados Unidos não conseguiu e que a União Europeia não conseguiu. Todos eles tentaram fazer acordo com o Irã, todos eles queriam que o Irã não fizesse enriquecimento de urânio acima daquilo permitido cientificamente para cuidar da saúde. Ou seja, uma vez eu estava em Nova York, o Ahmadinejad, eu não era o guru dele. Ele adorava o Chaves e adorava o Evo Morales. Eu era aquele cara meio conservador, sabe, do Brasil. Mas ele tinha um certo respeito. Um dia, ele deu uma declaração dizendo que Israel, sabe, parecia que só Israel tinha participado da Segunda Guerra Mundial, porque só tinha morrido judeu, sabe? Quando os judeus não morreram na guerra, morreram 60 milhões de pessoas. Contaram toda uma lorota. Eu estava em Nova York, eu falei para o Celso, vamos marcar uma conversa com a Ahmadinejad. Marcamos uma conversa. Lá vai Celso, eu e Marco Aurélio Garcia, para a conversa com a Ahmadinejad. Chegamos lá, eu falei, companheiro, é verdade que você disse que morreram tantos milhões na guerra, não foi só judeus que morreram? Porque se você disse isso, companheiro, você está fazendo uma heresia. Muitos morreram na guerra, mas os judeus não morreram na guerra, eles foram trucidados, queimados, câmara de gás, sabe? Eles não estavam guerreando, eles foram presos. Sabe? Você precisa conhecer um pouco a história. Não pode comparar o que fizeram com os judeus com o resultado das mortes da Segunda Guerra. Sabe? Aí fui falando, tal. Ele falou, pode ter sido um equívoco histórico. Eu falei, você tem equívoco histórico? O Marco Aurélio Garcia é professor de história. Ele pode lhe ajudar. Aí discutimos um pouco. Eu falei para o Ahmadinejad, eu gostaria de ir ao Irã. Eu gostaria de ir ao Irã conversar com você um pouco sobre esse negócio de urânio. Ele topou. Topou, e lá vai o Celso Amorim articular as viagens dele para o Irã sem que ninguém soubesse. O dado concreto é que nós fizemos um acordo que atendia, inclusive, um apelo do Obama
que o Obama não queria que eu fosse. O Obama não queria. Aliás, muitos países do Conselho de Segurança não queriam que eu fosse. Eles falavam assim para mim, só para você ter ideia, quando nós decidimos ir, nós passamos em Moscou. Quando chegamos em Moscou, o presidente era o Medvedev. E o Medvedev falou assim para mim, ô Lula, o Obama acabou de ligar aqui para pedir para você não ir, que você vai entrar numa gelada, que eles são mentirosos, que eles não cumprem palavra, que eles vão te enganar. Aí eu falei, tudo bem, mas eu vou. Aí teve até uma pergunta de uma jornalista para mim, para o Medvedev, qual o percentual que eu dava de que era possível fazer um acordo. Não sei se o Medvedev falou um número pequeno, eu falei, na minha opinião, é 90%. Nós vamos lá, vamos fazer um acordo. Aí saímos de lá, passamos no Catar. Fomos encontrar com o emir do Catar, o pai desse que hoje é o emir, não é isso? Aí o cara falou, ô Lula, a Hillary Clinton acabou de ligar, pedindo para você não ir, que você vai ser enganado, que eles não são confiáveis, que eles mentem, que eles não cumprem. Falei, nós vamos. Chegamos lá, ficamos um dia. Eu fui conversar com a alta autoridade, que era o Khamenei, e o Celso Amorim foi conversar com quem realmente fazia o acordo lá, que eram os ministros lá. A gente estava achando difícil. Eu lembro que num jantar à noite, eu, Marco Aurélio e Frank Martins, a gente estava discutindo, porra, o Celso não vai ter acordo, eu quero saber a nossa cara quando voltar para o Brasil, o Estadão batendo na gente. Sabe o Estadão? Sabe, o Juca que foi o editorial do Estadão batendo na gente. E eu falava, porra, sabe o que eu disse para a Madinejada? Eu falei, cara, deixa eu falar para você, eu estou brigando com meus amigos do G20. Quase ninguém queria que eu viesse aqui. Eu estou apanhando no Brasil da imprensa brasileira, todo mundo está me batendo. Porra, eu não saio daqui sem acordo, cara. Nós vamos ter que fazer um acordo. Até que o Celso Amorim chega 1h da manhã, 2h no hotel e fala, fizemos acordo. Eu falei, puta merda, estou livre do Estadão, me dá um cacete. Aí nós fomos no outro dia assinar o acordo. E era duro porque tinha um gordinho lá, deve ser um cientista lá, um desses especialistas em bomba atômica. Hein? É o cara que era figurado, sei lá, o cara mandava. Aí toda hora o cara chegava perto da Ahmadinejad, o Ahmadinejad ficava com um negócio. Aí chegava outra hora, chegou a hora que o Ahmadinejad falou assim, olha, não é melhor a gente fazer na palavra? Não é melhor fazer na palavra? Isso porque o gordinho que na orelha dele, Eu falei, olha, Ahmadinejad, o problema é o seguinte, a minha turma aqui já está de acordo. Para de ouvir esse rapaz aí, vamos fazer esse acordo, porra. E não tem papel, não tem bababaré no papel. Pode assinar o papel aí. Aí assinamos o papel. Eu fiquei orgulhoso. Você não sabe o orgulho que eu tive de você, cara. Você não sabe o orgulho, sabe? Porque eu tinha contado para o Khamenei. Eu falei para o Khamenei, você sabe que eu só fui comer pão com 7 anos de idade. Ele olhava assustado. Falava, cara, eu passei muita fome. Você não conhece meu irmão Frechica, que mordia a própria língua, porque não tinha comida para comer, ficava mordendo a língua. Isso também deixou o cara sensível, muito sensível. O dado concreto é que nós assinamos o acordo. Quando eu imaginei que eu e o Celso iríamos ser indicados para o Prêmio Nobel da Paz, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o que eles fizeram? Aumentaram a punição ao Iraque, ao Irã. Aumentaram. Fizeram mais retaliação no Iraque. Aí nós fomos obrigados a vazar uma carta que o Obama tinha mandado para mim. Porque o Obama mandou uma carta dizendo, ô Lula, se ele concordar com tal situação, nós aceitamos. E ele concordou com tudo, sem saber que era o Obama que estava pedindo. Aí depois que ele concordou, o Obama fez xixi fora do pinico. Aí é demais, né, porra? Eu falei, não vamos engolir essa não, Celso. Vamos passar para a agência Reuters a carta do Obama, para ficar claro. E depois de fazer o que fizeram conosco, foram fazer o acordo. O acordo que eles fizeram é pior do que o acordo que nós tínhamos feito. Muito pior. E até o Clóvis Ross fez um artigo belíssimo mostrando, sabe? E por que eles fizeram isso conosco?
É porque, na lógica dos países importantes do mundo, o Brasil não é ninguém. Esse país querer se meter a ser protagonista internacional, esse país querer se meter a fazer acordo que nós não conseguimos, sabe, é mais ou menos isso que eles pensaram e não aceitaram. Nós já tínhamos feito o grupo de amigos com a Venezuela dar certo, nós já tínhamos evitado o conflito na Bolívia, nós já tínhamos evitado o conflito entre a Argentina e o Uruguai, nós já tínhamos evitado o conflito entre o Equador e a Colômbia. Sabe, a gente tentava ficar, sabe, tratando as pessoas com carinho. Eu e o Celso e o Marco Aurélio saímos de Brasília, fomos a Letícia, na Colômbia, parando em Tabatinga. Vocês estão vendo a novela Pantanal? Você, por acaso, já viu aquela cobrinha sucuri? Aquela cobrinha sucuri não é nem filho da sucuri que nós pegamos. Sucuri tinha a grossura do Guido. Pescador? Tinha. A sucuri estava... Era uma sucuri. Nós fomos lá, sabe para quê, Alckmin? Nós fomos lá para convencer o nosso amigo Uribe, que era bobagem ficar brigando com o Chaves. E da casa do Uribe a gente ligava para o Chaves. E da casa do Uribe a gente fez uma carta, o Celso e o Marco Aurélio redigiram a carta na frente do Uribe para fazer as pazes entre os dois. Porque eles brigavam por qualquer coisa, Alckmin. Pense num cara feliz, era o Uribe quando brigava com o Chaves. E pense num cara feliz, era o Chaves quando brigava com o Uribe. Pense num Chaves feliz quando o Bush falava mal dele. Qualquer coisa era motivo de colocar a gente na rua. Uma vez, a Condoleezza escreveu uma matéria no Miami Herald. Eu falei para o Celso, eu fui ligar para o Chaves, eu já falei, Lula, precisa parar de falar mal de mim na imprensa americana e tal. Aí me contou a história do artigo da Condoleezza. Eu falei para o Celso, Celso, vamos ligar para o Bush para falar que não pode escrever contra o Chaves. O Celso, não, presidente, isso não é diplomático, não vamos fazer isso que não fica bem, porque tem uma diferença entre o ato diplomático e o ato político. E sempre tem que prevalecer o bom senso do ato político. Porque o bom senso democrático é sempre meio frouxão, sabe? E o político é mais arrojado. E eu falei para o Celso, vamos ligar. Ligamos para o Bush. Aí o Bush atendeu o telefone. Não sei se foi o Sérgio Ferreira ou quem estava comigo. Eu falei, ô Bush, eu estou te ligando porque eu acabei de receber um telefonema do Chaves. E o Chaves me disse que está cansado da Condoleezza escrever artigo contra ele no Miami Herald. Você quer que a Venezuela pare de te encher o saco? Você quer que a Venezuela pare de fazer passeata contra você? Porra, manda a Condoleezza parar de escrever contra o Chaves, porra. Não sei se ele falou, mas não escreveu mais. O Chaves agradeceu e tudo continuou como antes. Não teve reatamento de negociações entre Estados Unidos e Venezuela. Eu cansava de falar, Bush, o cara vem aqui todo setembro, chama ele para conversar, ele fica no mesmo hotel que a gente. Não tinha jeito, não tinha jeito. Então, companheiros, eu vou dizer para vocês, para terminar essa injeção de saco aqui, que eu estou tomando tempo de vocês, é que eu acho que vocês estão tão solitários que eu preciso falando para agradar vocês. Vocês não têm o que fazer em casa. Vocês, todo mundo quer fazer regime, quer emagrecer. Então vocês estão engordando com as minhas palavras aqui. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. O Brasil, a coisa mais impressionante é o carinho que as pessoas têm pelo Brasil. Vocês não têm noção. Sabe, da China à Rússia, da Rússia à Venezuela, da Venezuela ao Chile, do Chile à Guiana Francesa, todo mundo tem carinho. O Brasil não precisa fazer muito sacrifício, porque todo mundo gosta do Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é um povo alegre, todo mundo sabe que o Brasil é um país de paz. Não precisa fazer muita coisa, é só fazer o óbvio. É só fazer o óbvio. Nós temos que mostrar para as pessoas o que nós somos e temos que ir lá mostrar para eles o que a gente tem para vender, o que a gente tem para comprar, o que é importante fazer. E isso nós vamos ter que repetir. Sinceramente, olha, vocês têm que saber o seguinte, se a gente tiver eleição e eu ganhar essa eleição, nós vamos votar até uma política externa ativa e altiva. Pode ficar certo que nós vamos recuperar o prestígio que o país tem no mundo.